De novo, com o sócio Gonçalo Machado Borges e os associados David Noel Brito e Teresa Neves, hoje discute-se as novas medidas aplicáveis às maiores empresas tecnológicas previstas no Regulamento de Mercados Digitais e o impacto destas alterações na forma de as regular. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indúbio. O meu nome é David Noel Brito e estou hoje aqui com o Gonçalo Machado Borges e a Teresa Neves para falarmos sobre o Regulamento dos Mercados Digitais, o Digital Markets Act, mais conhecido como DMA, que foi aprovado recentemente. Mas para nos falar um pouco melhor sobre o contexto em que foi aprovado, em que consiste e a quem se aplica, nada melhor do que a Teresa. Então, bem, como vocês sabem, e o Gonçalo também sabe melhor isto do que eu Certo. e tu, David, porque também já acompanha estes temas há mais tempo do que nós. Mas pronto, a proposta de DMA surge em dezembro de 2020, há cerca de 2 anos, quando a Comissão Europeia lançou o Digital Services Act Package, que é um pacote com 2 regulamentos, por um lado o DMA e por outro o Regulamento de Serviços Digitais, o DSA, e o objetivo destes regulamentos é atualizar o quadro jurídico que existe hoje em dia na União Europeia em relação aos serviços digitais. A ideia é mitigar algumas preocupações que foram surgindo com o crescimento do mercado único digital e as preocupações que estão na base do DMA têm uma vertente mais económica. Isto porque pronto, os temas que são tratados no DMA estão muito relacionados com aquela ideia que se foi consolidando de que as empresas Big Tech, como a Amazon, Google, Facebook, etc., começaram a ganhar demasiado poder no mercado e isto poderia prejudicar a entrada de novos concorrentes. E por isso, pronto, o DMA é mesmo aplicável a estas empresas, às Big Tech. Aos gigantes? Aos gigantes digitais, Exato. exatamente. E pronto, e para percebermos exatamente que empresas é que estão abrangidas pelo DMA é preciso ter sempre em conta 2 eixos. O tipo de serviços que a empresa presta e, por outro lado, a dimensão da empresa. O tipo de serviço, porque o DMA não é aplicável, como sabem, a todos os serviços digitais, mas àqueles que têm uma especial importância por fazerem ligação entre consumidores e empresas digitais, são os chamados Core Platform Services, ou serviços de plataforma essenciais, e aqui incluem-se imensos serviços, mas só como exemplo, pronto, incluem as redes sociais, as plataformas de partilha de conteúdos de vídeo, como por exemplo o YouTube, e os serviços de comunicação interpessoais independentes de numeração, como por exemplo o WhatsApp. Motores de busca também, como a Google. Exatamente, motores de Assistentes busca, virtuais. exatamente, Inúmeros. serviços de cloud, Certo. Exatamente. Por outro lado, temos sempre de ter em conta a dimensão da empresa, porque o DMA só é aplicável às empresas que têm realmente um poder de mercado significativo. Muito grande dimensão. Exatamente, os chamados gatekeepers ou os controladores de acesso. E para um gatekeeper ser considerado uma empresa ser considerada um gatekeeper ou pronto, um controlador de acesso, tem de preencher 3 requisitos. Por um lado, tem de ter um impacto significativo no mercado interno. Depois, tem de fornecer, lá está, um serviço essencial que seja um ponto de ligação importante entre empresas e consumidores finais. E, por outro lado, tem de ter uma posição no mercado sólida e duradoura. E pronto, e se preencher estes requisitos, é considerado um gatekeeper e, por isso, são aplicáveis realmente obrigações. Certo. Que são vastas. Exatamente, são vastas e complexas. São longas, complexas. Exatamente. Exatamente. Mas, no fundo, essas obrigações existem em função dos comportamentos. Exatamente. Certo? Porque, no fundo, as obrigações são impostas aos gatekeepers tendo em conta aquilo que pretendem alterar ou aquilo que pretendem prevenir que a empresa faça. E, no fundo, a ideia geral... São várias, desculpa interromper, são várias modalidades de atar pesos à volta dos pés das empresas digitais Tal de e grande qual. dimensão. É pôr-lhes os constrangimentos à volta e, dessa forma... E esperar que dê resultado de concorrência. Exatamente. Resulta de concorrência no sentido que se criem outros e que potencie o crescimento de outras empresas. Aliás, isso é uma leitura hiperpolítica que pode ser feita e que o Gonçalo costuma fazer, de que temos neste regulamento uma ofensiva até quanto às Big Tech americanas de Silicon Valley. Exatamente. Essencialmente, se bem que algumas plataformas europeias também vão ficar sob alçada. Dada a sua dimensão dos seus serviços, certo? Mas há aqui uma certa componente freudiana. A União Europeia tem inveja de não ter gigantes digitais. E por isso fazem estas limitações e que são complexas, porque no fundo há limitações ao acesso ao uso de dados,
há limitações que visam impedir uma alavancagem do poder de mercado em prejuízo daqueles operadores mais pequenos. Há ainda obrigações que pretendem facilitar o acesso dos utilizadores a plataformas concorrentes, a lógica do multi-homing. No fundo, subjacente a este regulamento há muito uma lógica de interoperabilidade e de portabilidade de dados. E, de facto, há muitas obrigações... De switching e de facilitação de acesso a serviços novos, supostamente. Supostamente serviços novos. É isso. Porque muitas destas obrigações que estão aqui surgem de casos da jurisprudência europeia, nomeadamente uma das obrigações Google Shopping, não exatamente, é? Dos mais, sim. Que é o proibir o autofavorecimento, ou seja, o marketplace não pode classificar os seus produtos superior, de forma melhor, do que aqueles que os vendedores do marketplace os classificam. Outro é o caso do Booking, na Alemanha, que é importada aqui para o DMA a proibição, de uma forma transversal, das cláusulas de paridade, as Most Favored Nation Clauses, que impede, no fundo, deixa de ser possível que se exija a uma empresa que dê uma garantia de preço mais baixo a esse gatekeeper. E, portanto, temos aqui uma prática decisória europeia, tanto da Comissão como dos tribunais da União, que leva agora a esta codificação em regulamento. E isto, parece-me que é um salto enorme. Só que saltos enormes nunca são isentos de controvérsia, não é? Controvérsia e dúvidas. É irónico, mas na verdade estas medidas todas resultam da jurisprudência dos tribunais europeus nos casos do artigo 102 do Tratado, o abuso de posição dominante, que nós conhecemos bem, trabalhamos em concorrência, mas o DMA é um instrumento de regulação económica bastante revolucionário, pura e simplesmente porque muda completamente o paradigma em que as grandes empresas tecnológicas podem operar e mudam exclusivamente para os gigantes digitais e não para os restantes setores. Normalmente, a dimensão, como medida do sucesso comercial ou estratégico de uma empresa, não é penalizada. Obviamente, numa economia de mercado, o que se quer é que as empresas cresçam e só crescem aquelas que oferecem bons serviços e produtos a bons preços. Agora, com o DMA, isto é um pouco invertido, porque enquanto que antes estas empresas, aliás, e nesses casos todos, o Google Shopping, o Google Android, Microsoft Time, são uma vintena, uma trinta de grandes casos de abuso nos últimos 20 anos. Enquanto que antes as empresas comportam-se livremente no mercado e só se o seu comportamento tiver a intenção ou a possibilidade de prejudicar ou excluir concorrentes é que passa a ser censurável e sancionável ao abrir do artigo 102 enquanto abuso. E, portanto, a regulação é ex post. As empresas comportam-se livremente e depois vai-se analisar o seu comportamento no mercado. E agora, um bocadinho à semelhança das comunicações eletrónicas, passamos a ter apenas para os gigantes digitais um regime ex ante, em que estas empresas vão ter que se adaptar antecipadamente. Já não falta muito também. Já não falta muito, vão ter um período de 6 meses depois da designação formal, que há de ser depois da entrada em vigor do regulamento, deve estar a ser publicado. Vão ter um prazo curto para se adaptar antecipadamente a estas medidas todas. E depois vão ter que ir, entre aspas, pedir batatinhas à Comissão, para a Comissão dizer se aprova ou se não aprova. E, em alguns casos, ainda pode pedir mais obrigações mais exigentes. E, portanto, na verdade, passamos a ter um cenário em que apenas para o digital a dimensão passa a ser penalizada e o sucesso passa a ser penalizado na medida em que se entende que objetivamente pode ser um obstáculo ao surgimento de novas empresas. Na ótica de um eventual abuso, a Comissão, à partida... É um bocadinho a objetivização do abuso, certo, associada à dimensão. É curioso que as medidas tenham ido beber à jurisprudência do artigo 102 e do abuso, porque um dos motivos pelos quais a Comissão avançou para este regulamento foi precisamente o de se achar que o enforcement em abuso de posição dominante não era suficientemente eficaz. Porque os processos demoram muitos anos, porque há uma assimetria de informação que favorece as empresas e a Comissão estava sempre um bocadinho de pé atrás. Eu tenho muitas dúvidas que o DMA possa vir a induzir a concorrência que a Comissão acha que vai induzir. O TikTok, por exemplo, não existia há 5 anos e hoje é um gatekeeper, porque tem mais de 200 milhões de utilizadores na União Europeia e não precisou de ajudas para se afirmar. Para além disso, o facto de passar a haver 2 regimes que se aplicam em paralelo, em simultâneo, o 102 de um lado e o regime do DMA por outro lado, vai sujeitar estas empresas a uma grande incerteza jurídica e, eventualmente, até ao risco de uma dupla penalização por comportamentos semelhantes ou idênticos. Tudo isto sai mais agravado ainda se pensarmos que isto vem agarrado com um pacote de coimas potencialmente muito pesadas. Certo. A dimensão é medida à escala europeia, mas as coimas podem ir até 10% do volume de negócios mundial
dos gigantes digitais, em caso de reincidência, até 20%, exatamente. E, portanto, estamos a falar de valores colossais, quando aquilo que já conhecemos do enforcement de concorrência já está colossal. Exato. E, portanto, vamos ver. A Comissão vai ter competência exclusiva para aplicar o DMA e vamos ver o que é que resulta daqui nos próximos anos. Sim. Se surgem novas plataformas ou não. E vamos ver. E, Gonçalo, Teresa, muito obrigado por esta troca de ideias, foi muito esclarecedor. E, para terminar, dizer apenas que o DMA já foi formalmente aprovado. Espera-se que seja publicado no próximo dia 13 de outubro e entrará em vigor 20 dias após a data da sua publicação. E a partir do momento em que as empresas forem designadas como gatekeepers, terão 6 meses para garantir que implementam todas as medidas corretivas que se aplicarão ao seu caso. Portanto, como o Gonçalo dizia, gera dúvidas, gera alguma incerteza, mas nós estamos totalmente disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir e os nossos contactos estão no site da Moraes Leitão. E mais uma vez agradeço por ter estado connosco aqui em mais um episódio do Indúbio e vemo-nos no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigada.